Em nosso estudo de hoje, a lição 7 do livro Viajor tem por título Vejamos com Jesus. Do ponto de vista das nossas multimilenárias imperfeições, é possível reconhecer frequentemente no próximo um companheiro em situação deficitária perante a vida. De pensamento mergulhado no pessimismo, encontrarás o avarento, recolhido à sovinice, negando-te o concurso e a criatura vaidosa a exibir-se na praça, tanto quanto os que se sentem pobres de tudo para serem úteis, ou os que se declaram suficientemente desencantados para acenderem nos outros a luz de qualquer esperança. Entretanto, isso pode ser simplesmente o nosso modo particular de entender. Procuremos, porém, enxergar os outros pela interpretação de Jesus. Busquemos o ponto de vista de nosso Divino Mestre e descobriremos em nosso irmão do caminho alguém com infinitas reservas de bondade no próprio ser. Aprenderemos então que um mordomo da fortuna terrestre foi chamado a realizar grandes obras na sementeira do bem, bastando sabermos tocar-lhe a porta do coração. Que o companheiro enganado na superestimação dos próprios valores assim procede à face da ignorância que o senhoreia, cabendo-nos tão somente a obrigação de ofertar-lhe sadio exemplo de humildade a fim de que desperte e se reajuste. Surpreenderemos nos amigos vacilantes as promessas da vida com as plantas tenras endereçadas ao porvir, que precisamos auxiliar de modo a que se expandam em frutos de fraternidade e entendimento, e identificaremos nos que se venham infortunados e inúteis o justo ensejo ao exercício do nosso amor para que se convertam em vasos de reconforto e harmonia. Esqueçamos nossa maneira pessoal de ver para ver como Cristo vê, em nos renovando as oportunidades de serviço e consolação no curso de cada hora, porque num mundo qual a Terra, em que todos nós somos necessitados, é imperioso acreditar como crê o Senhor, porque se não fosse admitida por Ele a possibilidade de nossa restauração para Deus, não nos reformaria diariamente os títulos de trabalho e aprendizado no rumo da vida imperecível que nos conferirá de futuro a perfeita alegria. Interessante, enquanto a gente estava fazendo a leitura do texto, estava vindo à nossa mente o seguinte: nesse mundo não existe perfeição, mas todos nós que estamos aqui encarnados, sem exceção, nós trazemos sombras, mas trazemos já uma parcela de luz. Não existe na Terra uma pessoa sequer que não tenha alguma parcela de luz. Isso está até escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, na Lei de Amor, no capítulo 11, quando ele fala para a gente, olha, aquela pessoa que você considera a mais criminosa, a mais vil, tem afeição já por alguma coisa, e essa afeição por uma pessoa, um objeto, um animal, já constitui uma parcela de luz que já o diferencia daquele espírito que está bem na infância mesmo. Então, o que acontece? O que a gente começou a ver. O Cristo, quando olha para a gente, ele entende o lado negativo da gente também. Mas o que é que ele faz? Ele estimula o lado positivo. E a gente ficava pensando assim, poxa, mas esse otimismo demais, que às vezes autores como o Emmanuel nessa lição, ou com outros também, ficam nos estimulando, não seria uma... Estão me proibindo de ver o mal quando o mal existe? Será isso? Eu ficava pensando muito nisso, às vezes recebia umas imagens, do tipo assim, duas pessoas sentadas na janela de um ônibus olhando para o mesmo lado, só que um estava com foco na coisa ruim, num cenário ruim qualquer, e aí o dia para ele estava tenebroso, aquela imagem escura, enquanto que o outro estava com um sorriso no rosto, porque ele estava olhando a mesma imagem e vendo o que tinha de bom naquela imagem, então ele estava sendo otimista. Mas depois a gente conseguiu entender o que tem de prático e o que tem de importante nisso. É que, por exemplo, aquela pessoa, ela sabe tocar um instrumento musical e consegue tocar bem o instrumento. Quanto mais ele estiver tocando o instrumento musical, menos tempo
ele vai ter para pensar num determinado vício, ou então tem o famoso jargão que diz que mente vazia é oficina do obsessor, não disso que vocês pensaram, porque isso não existe. Então o que acontece? Eu estou com a minha mente ocupada, fazendo alguma coisa que é bom, vai ser bom para mim, vai ser bom para os outros, eu estou deixando de fazer alguma coisa ruim. Agora, não só deixando de fazer uma coisa ruim, quando isso que eu estou fazendo está servindo, está de utilidade para alguém, esse alguém ou esses espíritos que estão ao redor de alguém começam a se interessar por mim também. Ah, então a coisa começa a ficar interessante, eu sei tocar um instrumento, sei tocar muito bem, eu me proponho um dia a ir até um asilo, por exemplo, e a gente gosta muito de música, então pega aquelas músicas mais antigas, aquelas letras maravilhosas dos grandes seresteiros, a gente começa a tocar e emociona aquelas pessoas que estão ali, e você percebe assim no olhar de cada um, no sorriso de cada um, o que era quando a gente chegou e o que passou a ser depois, porque aquilo ali traz vida para a pessoa, e a pessoa canta e se distrai, e a gente fica pensando assim, ali naquele momento eu fiz um papel terapêutico, eu ajudei sim a mim e ajudei aquelas pessoas também. Vou falar por mim agora, olha, para a gente poder entender o que está dizendo aqui. Quando a gente foi convidado para fazer parte da diretoria da Casa Espírita, no ano de 2004, eu comecei a conhecer outras pessoas também, diretoras, presidentes de casa, fundadores de casa, porque nós somos uma casa coligada ao Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro, aqui no Rio, e são várias casas que são coligadas, então se fazia 2 reuniões por ano, com o seu Altivo Panfiro, que era o presidente do Leon Denis. E aí o que acontece? Numa delas, uma pessoa falou que era presidente de uma casa e também trabalhava levando o evangelho para os presídios do Rio. Eu, de uma maneira instintiva, me levantei, fui lá até ele e falei, como é que eu faço para participar desse trabalho? E aí me inscrevi no trabalho, levou um tempo, porque leva um tempo de burocracia até você ter autorização, carteirinha. Quando eu comecei a trabalhar, o nosso trabalho no início era toda segunda-feira, na parte da manhã, na parte da tarde. No início é de 2 às 4. Aí tudo bem, a gente começa a trabalhar, eu ficava me policiando às segundas-feiras. Afinal de contas, eu estava indo fazer um trabalho de evangelização, estava tendo a companhia dos espíritos. Então, naquele dia, eu fazia minhas orações, eu estudava, eu mantinha um jejum de pensamentos, enfim. Mas chegava no dia seguinte, na terça-feira, o homem velho que está muito vivo dentro de mim acabava relaxando também. Aí eu cheguei à conclusão, peraí, se eu arrumar uma atividade para terça-feira também, quem sabe eu também não vou ter esse mesmo policiamento que eu tive na segunda, na terça-feira. E aí acabei que eu fui fazendo assim, a gente tem que tomar um cuidado, que no primeiro momento algumas pessoas vão até achar que a gente é fanático, eu não estou entendendo bem que aquilo está fazendo, mas na verdade, eu tendo um montão de coisa negativa em mim, eu escolhi uma coisa positiva e comecei a trabalhar aquela coisa positiva em prol de alguém. Aí o Emmanuel diz, em uma das lições, que quando a gente começa a trabalhar com Jesus, uma luz começa a vergastar a gente por dentro, procurando, identificando tudo que é sombra, e aí os próprios espíritos começam, através das mensagens, através do estímulo, a mostrar para a gente aonde está a sombra que a gente precisa trabalhar na gente. Falei, então é esse o objetivo, é esse o objetivo. E aí eu vou escolher agora, dentro da lição que o Emmanuel está falando para a gente, que se eu tiver com o pensamento mergulhado no pessimismo, eu vou encontrar o avarento recolhido da sua velhice, eu vou encontrar o vaidoso, eu vou encontrar... Né? Agora, isso pode ser simplesmente o nosso modo particular de entender. Vamos tentar enxergar os outros pela interpretação de Jesus? E Jesus está olhando a semente que cada um tem ainda, a semente que começou a brotar em cada um, a semente que já está em condição de dar frutos em cada um, e está estimulando essa semente, porque a partir do momento que eu focar nessa árvore aqui, aquela árvore do vício, aquela árvore do desânimo, ela começa a ficar meio de lado. E a gente começa assim a crescer. Então, nesse ponto de psicologia, é muito profundo a gente procurar fazer um esforço para ver
como Jesus enxerga. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.